Olá pessoal, voltando aqui ao Tavares, hoje a gente vai falar desse descasso aqui, Grandes Momentos com Álvaro Tito. Mas antes de entrar nessa história, quero lembrar para vocês a questão do site, do canal que a gente tem no YouTube, o canal Efrata Music, que você pode lá se inscrever e conhecer mais histórias da música cristã contemporânea. A gente tem lá reportagens, a gente tem live reproduzidas, a gente tem programas de rádio, tá? Entrevistas com vários cantores da música cristã contemporânea. Então a gente tem muito material para vocês ficarem conhecendo através do YouTube, né? Notícias, curiosidades, tá bom? Bastante história até da música na formação da igreja brasileira, né? Você tem várias pessoas conhecidas aqui, né, que você pode clicar, tá bom? Lá no canal Efrata Music, no YouTube, para ficar conhecendo mais dessa história, tá legal? Uma dica que a gente dá, o que eu tenho falado aqui nesses vídeos pequenos, é justamente a reprodução do que a gente tem lá no canal, que você pode também acompanhar, tá bom? Então a gente volta aqui para o Álvaro Tito, nesse disco Grandes Momentos, que é uma junção dos dois discos que o Álvaro fez na Polygram, tá bom? Nos anos 80. O que ocorreu aqui? O produtor, Alceu D'Amico Alves, que era da Polygram na época em que o Álvaro Tito foi contratado, ele saiu da Polygram e depois foi trabalhar na Warner Music, tá bom? E na Warner Music ele teve a ideia brilhante de lançar essa coletânea Grandes Momentos com o pessoal que ele já tinha trabalhado na Polygram e outros nomes também que são muito conhecidos da música cristã contemporânea. E nesse disco aqui foi condensado as duas músicas de destaque do Álvaro Tito, retiradas do disco Não Há Barreiras e do disco Comunhão, que são as músicas Pelo Sangue de Jesus e Não Há Barreiras. Então, como já tinha aqui iniciado, reforço que esse disco é de 1994, e olhando no verso do disco, a gente vai ver aqui a chancela da Continental, que era um selo brasileiro que foi encampado pela Warner Music, está aqui, ó, produtor fonográfico Warner Music, gravadora multinacional, e nas músicas aqui a gente tem Pelo Sangue de Jesus, do Álvaro Tito, Não Há Barreiras, de Elvis Tavares, eu que estou aqui narrando para vocês, Riqueza, do Álvaro, que ele canta com a sua irmã Elvira Ramos, Comunhão, do Manuel S.O. Filho, que foi título do segundo disco do Álvaro na Polygram, Vencedor. Vencedor tem uma história interessante. O produtor, o diretor da Polygram na época, um holandês, ele queria que Vencedor fosse título do disco. Ela é a primeira faixa do disco Não Há Barreiras. Ele queria que fosse o título do disco, a música Vencedor, porque Não Há Barreiras, segundo ele, vinha com um advérbio de negação e isso não traria bons fluidos para o disco. Mas o Álvaro foi categórico e já tinha escolhido Não Há Barreiras para ser o carro-chefe do disco, e assim foi. Não Há Barreiras é o título do disco que tem tanta história aí para contar pra gente, né? Depois vem a sexta música, Desperta a Igreja, do Jorge Severiano, que é o pai do Álvaro Tito, com Jesus na Vida, esse musicaço do Álvaro. Fica Jesus, da sua mãe Olindina Ramos, e a caminhada também do seu pai Jorge Severiano. Aqui está o nome do produtor, gerente artístico Alceu D'Amico Alves, né? Então aqui embaixo, fonogramas gentilmente cedidos por Polygram do Brasil, tá? Warner Music, divisão Continental. Então esse disco muito interessante, muito legal. Tem muita gente que acompanha o Álvaro Tito e conhece esse disco aqui e não conhece o LP Não Há Barreiras, tampouco o LP Comunhão, que não saíram em CD, tá? A Polygram não fez isso até, que hoje é Universal Music, até os dias de hoje ela não lançou, agora então com CD fora de publicação, né, extinto, pode-se dizer assim, ela não lançou em CD o Não Há Barreiras e o Comunhão. Então o Alceu D'Amico teve essa ideia brilhante, estando na Continental Warner, de trazer aqui essa compilação desses dois discos, tá bom? Ainda falando no Álvaro Tito, a gente tem aqui para mostrar para vocês uma indicação boa, aqui ó, a biografia do Álvaro Tito, que eu escrevi em 2011, lançado pela editora Ágape. O livro você ainda encontra aí pela internet, você compra em vários sites, e é a história da carreira do Álvaro Tito, iniciado
iniciada bem antes dele gravar discos, né? Ainda no tempo que ele cantava sozinho, disputava concursos, compunha o conjunto Sublime Louvor, que era formado por ele, primos, eu também participava, amigos, enfim. E depois ele iniciou a carreira com o disco Deus Transforma, e essa história aqui desse livro vai até o Reinas em Glória, que é o CD que ele lançou na Sony Music em 2011. Tá? O livro tem 200 e poucas páginas e não conta somente a história do Álvaro Tito, condensa aqui 30 anos da história da música cristã contemporânea brasileira e internacional, tá legal? Então a dica para vocês, tá aqui o verso, né? Uma biografia sem barreiras, pegando aí o gancho da música Não Há Barreiras, tá legal? Indicação para vocês hoje aqui desse livro da biografia do Álvaro Tito. Então hoje é essa dica que nós queríamos trazer para vocês, né, tanto da biografia quanto do CD Grandes Momentos, que você ouve aí pela internet, nas plataformas digitais e pelo YouTube, tá bom? Essa história tocou o sininho aqui que é para eu parar. Um abraço então para todos e até a próxima. Tchau.